Descrição técnica do código de problema OBDI, Sistema de Emissão Evaporativa Baixo Fluxo de Purga. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a todos os veículos mais recentes de 1996, Ford, Honda, Mazda, Mercedes, VW, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Quando vejo que um código P0497 foi armazenado, sei que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou uma condição de baixo fluxo no sistema de purga de emissões evaporativas, EVAP, projetado para capturar vapores de combustível do tanque de combustível antes que eles escapem para a atmosfera. O sistema EVAP utiliza um reservatório fechado para armazenar vapores excessivos até que o motor esteja preparado para queimá-los. Os vapores de combustível são encaminhados para o reservatório, geralmente chamado de vasilha, através de uma válvula e rede especialmente projetadas de tubos de metal e mangueiras de borracha. A pressão que é construída quando o combustível é armazenado faz com que os vapores sejam expelidos para os tubos e, eventualmente, para o recipiente. O recipiente contém um elemento de carvão que absorve os vapores de combustível para a liberação no momento apropriado. O solenoide de controle de purga é ativado quando o PCM considera que o motor está em condições de queimar os vapores de combustível EVAP com eficiência. Um sensor de pressão EVAP é usado para monitorar a eficiência do sistema EVAP. O código P0497 está relacionado à válvula de purga EVAP. O solenoide, válvula de controle de purga, geralmente está localizado no compartimento do motor. Uma mangueira de suprimento de vácuo de entrada constante do coletor de admissão do motor é conectada a uma abertura da válvula de controle de purga com uma segunda linha conectada a única outra abertura. Na maioria dos casos, um fornecimento constante de voltagem da bateria está presente em um terminal da válvula de controle de purga e o PCM fornece um pulso de aterramento quando as condições de dirigibilidade são ótimas. Isso permite que a válvula se abra e aspire o vácuo para alcançar o recipiente. Quando o vácuo chega ao canister, o ar ambiente é atraído pelo elemento carvão e libera os vapores de combustível armazenados nele. O vácuo do motor atrai os vapores de combustível para o coletor de admissão, onde são queimados ao lado do combustível convencional. Em alguns sistemas, se não houver alteração suficiente na pressão do ar do coletor ou no conteúdo de oxigênio de exaustão, quando a solenoide, válvula de controle de purga for aberta, um P0497 será armazenado e uma lâmpada de serviço em breve poderá acender. Outros sistemas utilizam um sensor de pressão EVAP para monitorar e controlar a operação do solenoide de controle de purga e ventilação. Nesse tipo de sistema, se a pressão do EVAP não cair suficientemente quando a válvula de controle de purga for aberta, um código será armazenado e o serviço de manutenção do motor logo poderá ocorrer a iluminação da lâmpada. Sintomas e gravidade. Este é um código relacionado a emissões. Embora possa reduzir um pouco a eficiência do combustível, não há perigo inerente. Os sintomas de um código P0497 podem incluir eficiência de combustível levemente reduzida, o som de um vazamento de vácuo na área da parte inferior, qualidade ociosa do motor ruim. Na maioria dos casos, nenhum sintoma será exibido. As causas potenciais para a configuração desse código são: sensor de pressão EVAP com defeito, válvula solenoide, válvula de purga EVAP, elemento do recipiente EVAP restrito em curto ou circuito, fiação ou conector para a válvula, solenoide, válvula de controle de purga EVAP, linhas, mangueiras de vácuo rachadas, prensadas ou colapsadas. Procedimentos de diagnóstico e reparo. Um bom ponto de partida é sempre verificar se há técnicos boletins de serviço TSB para seu veículo específico. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante, e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Um scanner de diagnóstico adequado, um volt, ohmímetro digital, um manual de serviço do fabricante ou equivalente e uma máquina de fumaça ajudarão a diagnosticar o código P0497. Tenho o hábito de iniciar meu diagnóstico com uma inspeção visual de toda a fiação e conectores do sistema, além de linhas e mangueiras de vácuo. Repare ou substitua a fiação e ou os conectores danificados, conforme necessário.
contrário, o sistema EVAP é composto por uma rede de longas linhas de vácuo e tubos de metal, portanto, isso pode ser uma tarefa em si. Se você tiver acesso a uma máquina de fumaça, isso pode facilitar muito esse processo. Lembre-se de que a maioria desses circuitos de vácuo não terá vácuo, a menos que a válvula, solenoide de controle de purga esteja ativada e repara ou substitua as linhas e mangueiras de vácuo com defeito, conforme necessário. Se for encontrado carvão nas linhas de vácuo, suspeite imediatamente de uma lata com defeito. Elementos de carvão comprometidos geralmente não podem ser substituídos individualmente e provavelmente exigirão a substituição completa do cartucho. Conecte o scanner ao conector de diagnóstico e recupere todos os códigos armazenados e congele os dados do quadro. Escreva tudo isso para que você possa voltar mais tarde. Limpe todos os códigos e teste o veículo. Lembre-se de que pode levar vários ciclos de ignição para que esse tipo de código seja redefinido. Se for redefinido, continue com o seu diagnóstico. Consulte o manual de serviço para obter especificações específicas do sistema e teste a operação da válvula solenoide de purga EVAP. Use o scanner para ativar o solenoide de controle de purga e verifique fisicamente o fluxo de vácuo com o motor em funcionamento e o solenoide de controle de purga ativado. Se o solenoide não abrir quando ativado, verifique a tensão do sistema e os sinais de aterramento em comparação com as especificações do fabricante. Se houver sinais de tensão e terra, suspeite de um solenoide com defeito. Teste o solenoide de controle de purga com o DVOM, usando o manual de serviço como guia. Se os sinais de tensão e terra estiverem ausentes, desconecte os controladores do sistema e teste os circuitos do sistema com o DVOM. Repare ou substitua os circuitos abertos ou em curto, conforme necessário. Se todos os circuitos e componentes do sistema estiverem em conformidade com as especificações do fabricante, suspeite de um PCM com defeito ou de um erro de programação do PCM. Notas adicionais de diagnóstico: motores com funcionamento inadequado podem não fornecer vácuo suficiente para a operação de purga de EVAP. Uma tampa de combustível perdida ou ausente não fará com que este código seja armazenado.